Eu sou Rutiane Musk, a repórter Mirim, e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Otaviano Sobrinho, que é juiz daqui de Anápolis. Vamos lá? Bom dia. Bom dia, Rutiane. O que uma pessoa precisa fazer para se tornar um juiz? Ela inicialmente precisa se graduar em Direito, fazer uma faculdade de Direito. E depois de graduada em Direito, ela precisa adquirir 3 anos de prática forense. Essa prática forense ela pode adquirir como advogado, como delegado, como promotor, por exemplo. E depois disso ele faz o concurso e se torna então um juiz de Direito. Onde o senhor estudou? Parte dos meus estudos é a parte do ensino fundamental, primeiro grau. Eu estudei nas terras onde eu nasci, em Jitaúna, aqui no oeste da Bahia, e no sudeste, melhor dizendo. E a outra parte, segundo grau e faculdade, eu estudei em Ilhéus. Quando o senhor era criança, o senhor sonhava em ser juiz? Desde criança, já próximo da adolescência, eu já alimentava essa ideia de ser juiz. Se o senhor não fosse juiz, em que área o senhor escolheria? Continuaria atuando em uma área ligada à ciência do direito. Em quantas comarcas o senhor atuou como juiz? Eu atuo atualmente em Eunápolis como juiz da vara crime e em Eunápolis, Itapebi, Itapemirim como juiz eleitoral. Qual o caso que o senhor julgou e achou mais complexo? Cada caso que a gente julga é complexo, né? Porque em cada processo há uma vida a ser decidida. E não há, assim, uma distinção em se tornar, em um processo ser mais ou menos complexo do que o outro. Todo processo demanda uma análise profunda das provas, uma reflexão para se chegar a um veredito. Porque qualquer que seja o julgamento que o juiz faça, consequências vêm em decorrência desse julgamento. Então, não há, assim, na história de um processo que você torne ele mais importante, né? Afinal, a beleza de ser juiz é você ter a capacidade de nivelar. Você pode estar julgando a mais pobre das pessoas, quanto a mais rica dessas pessoas, a mais importante na estratificação social, como a menos importante. Você as vê todas niveladas, né? E em cada julgamento que você faz, você busca de acordo com a sua convicção, de acordo com o que você se convence no processo a fazer justiça. Como o juiz pode proteger as crianças e os adolescentes? Nós temos na estrutura do Poder Judiciário uma vara específica para tratar da criança e do adolescente, é a vara da infância e juventude. Aqui em Eunápolis ela fica sob a minha responsabilidade, eu acumulo essa competência junto com a vara criminal. E a forma pela qual o juiz protege a criança e adolescente é interpretando as leis do país, principalmente a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor da criança e do adolescente. Toda a legislação é feita com a finalidade de proteger a criança e do adolescente. Os adolescentes podem trabalhar porque algumas pessoas ainda têm dúvida. Explique melhor assim, levando em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há o que se chama de menor aprendiz. É preciso que haja um convênio da empresa que está interessada em admitir a criança ou o adolescente, melhor dizendo, como trabalhador. E esse trabalho de menor aprendiz é acompanhado pela Justiça Menoril para saber qual é o trabalho que ele está fazendo e que ele exerça de forma a não prejudicar os estudos. Mas a grande luta é para que criança e adolescente estudem e não trabalhem. Como juiz, o senhor se sente realizado? Sinto, sim. Estou realizado. Como os habitantes de nossa cidade podem contribuir para a justiça? Melhorando a sua compreensão de cidadania. Justiça é, sobretudo, bom senso, não é? E o bom senso advém da formação
que a pessoa tem, dos bons costumes, na forma de interagir com o seu vizinho, com os seus amigos, na sociedade, cada cidadão reconhecendo o seu dever de cidadão, não é? E também brigando por seus direitos. Nós contribui para a justiça tanto quem cumpre o seu dever, quanto aquele que exige seu direito, porque a justiça só se aperfeiçoa, a justiça só se concretiza quando ela permite que um cumpra o dever e o outro tenha o seu direito atendido. Se o senhor pudesse fazer alterações nas leis brasileiras, qual seria a sua primeira alteração? Eu não entendo que haja necessidade de alteração da lei brasileira. O que precisa é uma alteração na consciência do povo brasileiro para eleger governantes que saibam cumprir a lei. A lei está aí, é bem feita, é perfeita praticamente, podemos dizer assim, para atingir o seu objetivo de regular as condutas das pessoas. O que nós temos de errado são os governantes, principalmente do Poder Executivo, que uma vez se elegem pelo voto do povo, mas não cumprem o dever de fazer a lei ser cumprida. Deixa uma mensagem para os internautas do TV de Rua. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa da criação desse órgão e voltado sobretudo com a participação de pessoas como você, que eu gostei de ser entrevistado por você, pela sua tranquilidade, pela sua postura, e dizer que as pessoas atuem nessa linha de buscar cidadania, de reclamar seus direitos, né, e de cumprir seu dever. Essa é a mensagem da justiça. Obrigado, doutor, pela atenção e por não ter nos concedido esta entrevista. E até a próxima, pessoal. Eu sou Ruth Animanska, repórter mirim TV de Rua.